Beleza. João Pedro já está aqui. Agora sim, estamos gravando. Então, a literatura ela vai retratar o drama humano, o grande drama humano, né, de todas as situações, de todo tipo de situação que a gente possa viver, de todo tipo de gente que a gente pode, né, conhecer ou não. E ela é a única arte que gera uma coisa na gente chamada, né, com mais perfeição, chamada catarse. O que é o processo catártico? Você vai viver uma história sem ter vivido aquela história, né? Só acompanhando a história. Isso é a catarse. E você vai passar por todas as emoções, todos os sentimentos, por tudo que aquela história passa, que os personagens passam, sem você necessariamente viver aquilo lá. Então você vive uma experiência sem ter vivido. Tá? Você pode ver isso com filmes, com teatro e tudo, mas a experiência exatamente perfeita é com a literatura, né? Aí eu vou falar algumas. Esse livrinho aqui já está até meio esgarçado do professor Rodrigo Gurgel, eu sempre cito ele. Ó. A literatura, muito antes que a própria filosofia, é a forma excelente de entender os problemas, de entender o que move os seres humanos, de se aproximar dos seus dramas e conhecer os seus motivos, analisar esses motivos detalhadamente, aceitá-los e também recusá-los, deter-se neles e superá-los, unir-se a eles e também mostrar seus limites, a sua inexatidão e até mesmo seu completo erro. E, portanto, a literatura é uma forma de autoconhecimento. Então, ele vai falar, a literatura é o grande drama humano, é uma forma de se autoconhecer, né, de se viver. E ele se refere à literatura, a Giovana. Opa, deixa eu colocar a Giovana aqui. Peraí. Opa. Vamos lá. Permitir. Yes. Boa noite, Giovana. Então, a literatura, e quando ele fala literatura, enquanto criação do texto, enquanto experiência, leitor e escritor, né? Aquele que consome e aquele que produz, tá? E ele vai falar de várias situações aqui, ele vai falar de situações de guerra, tudo, como a literatura floresce em meio às guerras, em meio à miséria, em meio às situações as piores possíveis na humanidade, justamente porque ela surge como uma âncora, que é uma forma de erguer os olhos acima da miséria e da violência, né, do mundo. Então, vocês vão acompanhar nessa história o primeiro personagem que já se apresentou, e alguns já leram, né? Que é o treinador. E o treinador é um cara casca grossa, meio brabo, meio cínico, politicamente incorreto. Então ele vai ser meio. Primeira cena ele já dá um tapa na cara assim do leitor. Mas é legal você experimentar isso, né? Essa coisa diferente, porque essas pessoas existem, elas têm as suas histórias, né? Elas têm histórias de vida, elas têm dramas pessoais, e a gente vai experimentando, vai vivendo esses dramas sob a ótica deles. A gente não precisa concordar com eles e achar legal tudo que eles fazem, mas é legal viver o que eles viveram, né? Nós passamos, por exemplo, a Nicole, a Heloísa, mais alguns, passamos 2 anos vivendo a história do, de 5 hobbits, um cavaleiro, um mago, anões, tudo, vendo como é que era a vida deles. Uma história mais ou menos fantástica do Tolkien, que tinha depois, foi analisada por mim e pela Fernanda, que é minha esposa, agora ela não está aqui, mas que tem simbologias e questões muito profundas da própria humanidade que estão embutidas ali, né, que estão inseridas ali e a gente acaba não vendo às vezes. Então, o Milton Gustavo, pessoal, só falar para vocês, então, é esse cara aqui. Tá? Ele tem lá mais ou menos seus 40 e tantos anos, é da minha geração mais ou menos, acho que um pouquinho mais velho, né? Acho que ele é do final dos anos 70, eu sou de 1980, e ele é professor universitário, né? Advogado, criminalista, e resiste em Teresina, Piauí, ele é piauense, né? Ele ama a terra dele, ama o Piauí, tá? E ele é boxeador amador também, sempre foi, né? Ele gosta. E muito do que ele escreveu aqui, do que ele registrou aqui, ele viveu no boxe, né? Esse livro se passa ali na era de ouro do boxe, que muita gente acha que são os anos 80, por causa dos filmes do Rock Balboa e tudo, mas a era de ouro do boxe é nos anos 90. E é justamente como se passa essa história. Tá? Então, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o narrador, sobre os personagens, etc, etc, etc. Mas eu vou, inclusive, de novo, lançar lá no grupo, para quem não pegou, o PDF do livro. Tá? Alguns já começaram a ler. E vou dar. E daí como é que funciona, gente? Essa é a minha segunda semana de estágio. E Juan, ainda queria bolsa. Tá bom, na semana que vem ele vem. Deixa eu
mandar de novo para vocês, para quem não achou lá na mensagem, vou pôr lá no grupo, tá, o PDF do livro. Todo mundo recebeu agora de novo. Tá? Então, vou pedir para vocês lerem o primeiro e o segundo capítulo. Tá? Eles são bem curtinhos. E daqui a 25 minutinhos, tá, eu volto a falar com vocês, que eu acho que é tempo suficiente para todo mundo ler, tá, esses dois capítulos. Pode ser, pessoal? Daqui a hora que for lá umas 7, 5, 7, 10, tá? Então vamos arredondar para 7, 10. A hora que for 7, 10, eu retorno aqui na sala, tá? Vocês terão lido esses dois capítulos iniciais e a gente vai discutir um pouquinho sobre eles, beleza? E sobre a estrutura do livro, sobre a questão da linguagem, né? Que é forte, tudo, beleza? Então daqui a pouquinho a gente se vê, ok? Certinho? Então, até daqui a pouco, gente. Eu fecho a câmera daí para não distrair vocês. E até 7h10.
Voltei, pessoal. Professor, sua tela está gravando. Ah, é porque eu já tinha aberto a câmera mesmo. Pessoal, conseguiram terminar de ler? Vocês veem que é um texto meio forte, mas ele vai ficar divertido, tá? Mas vocês estão vendo que ele já começa assim com esse narrador contando um caso dele meio que escorraçando a academia dele, uma moça, um casal, né, na verdade, e o cara era meio que um bodybuilding, fortão, e ela queria saber de fazer Muay Thai, e ele já comenta ali que Muay Thai é coisa de marginal, que é coisa de maloqueiro, né, e ele fala assim, não senhora, aqui Muay Thai é esporte maloqueiro. Aqui só treinamos lutadores segundo as regras do Marquês de Queensberry, senhora. Porque Marquês de Queensberry foi um nobre inglês do século XVIII, XIX, aliás, que meio que inventou as regras do boxe. Porque o boxe ele já existia, só que ele era uma selvageria, né? Mais do que, assim, era os caras trocando porrada da maneira mais selvagem possível. Então, o Marquês de Queensberry quis deixar ele quis enobrecer o boxe, né? Ele quis pegar aquela nobreza, aquelas afetações dos ingleses e colocar no esporte. Então, fazer uma coisa justa, todas aquelas regras de não poder atingir abaixo da linha da cintura, de não poder atingir o adversário pelas costas, né? Enfim, de não socar por trás. E daí ele criou as regras do boxe, são uns 15 regras, assim, e isso acabou sendo adotado depois como esporte, tudo do boxe, né? Apesar de que ele fala que o boxe não é um esporte, o boxe é uma batalha, é um combate, né? E daí ele começa a narrar. E o narrador é isso. Então, esse narrador vai ser um dos protagonistas da história. E esse método narrativo é um método narrativo muito comum, né? Quem participou do projeto dos contos do Domingos Pellegrini viu. É uma pessoa falando com outra, que você não sabe quem é, que é um interlocutor meio que anônimo, e esse sujeito vai narrando a própria história, e vai falando sem parar, né, numa espécie de monólogo. Então, através desse monólogo, desenvolve-se a história. Né, e a história aqui começa com ele narrando um caso da academia, depois ele vai falando sobre a própria academia dele. Né, que ele fala que ele não gosta desses tipões, grandalhões e tal, e ele tem razão quando ele fala que o cara era grandão, com o braço inchado e tudo, ele fala que o braço inchado de água e pus, não exatamente pus, mas ele tá falando a verdade, porque é um cara cheio de esteroide, o esteroide ele só faz inchar de água e oxigênio, né, as fibras intramusculares, e o cara não ganha força realmente, ele ganha volume, tanto que fizeram uma experiência esses tempos atrás aí, pegaram um carregador de cimento, né, um cara que trabalha num depósito, e o cara carregava 5 sacos, aquele cimentão grande, assim, de boa, magros, né, magro trincado e tal. E pegaram 2 bodybuilders lá, gigantões, e os caras não conseguiam, porque eles só tinham volume, mas eles não tinham tanta força, assim, né. E daí ele fala assim, eu gosto mesmo é das gordas, né, porque as gordas vêm aqui, faz exercício, né, faz o seu punch, faz uma encarada com suas camisetonas, não tem frescura, e vão embora, né? E igual dos gordos também, os gordos quarentão, que chega aqui, pra esposa na porrinhar, faz seus exercícios, vão embora, e é o pessoal que mantém a academia dele, né? Então, e essa já é inclusive uma característica desse narrador aí, desse personagem, que é um cara cínico, né? E cínico no seguinte sentido, é aquela pessoa que é alguém que despreza convenções morais, despreza quase tudo vamos dizer assim, de bom que o mundo tem, que a vida tem, e ele segue as suas próprias regras e ele acaba sendo muito o cínico por excelência, ele é muito, pragmático, né? Então ele acha que o que me faz bem, o que é bom, praticamente bom, então é algo, é uma boa virtude, né? É um modelo de virtude. Então, o modelo de virtude não é você ser bom no sentido de, por exemplo, igual o Paulinho, depois ele vai falar. Não, é você ser um vencedor. Você não é vencedor, você é um lixo, você é um bosta e acabou.
Né? Então, esse cinismo dele. E esse cinismo dele dialoga com o cinismo original lá da Grécia Antiga, né, lá dos séculos 4, 5 a.C., em que cínico era isso, né? A filosofia do cinismo era isso. O que é bom para o seu dia a dia, o que é bom para você é porque é bom. Né? Não importa se isso é moralmente certo ou não. Então, esse é o tipão dele. Ele é politicamente correto, ele fala palavrão, ele fala besteira, ele tem aquele jeitão desbocado. Mas vocês vão ver, é um homem de 71 anos, né, que cresceu ali no meio do boxe. Cresceu não, né? Mas se formou ali no meio do boxe. Você vê que ele não é um cara cheio de virtudes morais, né? E essa vai ser a característica principal dele. É um cara que busca a glória, a conquista, vamos dizer assim, as conquistas humanas, mas ele se deixa embolar no meio do caminho. Vocês vão ver capítulo 2, mas ele também não está muito aí para isso, né? Porque ele é cínico. Então ele vai falar, por exemplo, a filosofia de vida dele é o seguinte, ó, o boxe é assim, é como a vida. Você pode se dar bem, mesmo sendo um bosta como o Bambo. O Bambo era um cara, um lixo de pessoa. Ou, o que é mais comum, se fuder mesmo sendo um carinha legal como o Paulinho. O boxe não tem moral da história, nem coisas assim. Ou melhor, o boxe não tem moral. Ou seja, ele já disse que ele é um cara amoral. Né? Não imoral, mas amoral. Falando, tanto faz, não tem moral. A vida, então, ele encara a vida como ele encara o boxe. Né? Uma coisa sem moral. Né? Falo isso com toda a propriedade, porque sou um vencedor. Né? Não, eu venci. E ele vai meter palavrão o tempo inteiro, porque é esse tiozão de 71 anos, né, que não tá nem pra vida, um cara que se deu bem lá numa academia de boxe, tem um monte de aluno, tem as suas gordas, seus gordos lá, que sustenta a academia, e, né, vez por outra ele vê se ele acha um atleta, e os atletas que perdem com ele manda embora, assim como ele mandou o Paulinho. Por quê? O Paulinho é um cara gente boa, gosta daquele menino e tal, mas ele perdeu. Então ele fica com o Bambo, que é o cara mau caráter, né, que dá a entender aqui que é um cara ruim, mas que é bom no boxe, que foi melhor no boxe, e o Paulinho ele manda para outro. Então você vê mais ou menos que a característica, a personalidade do personagem, né, que fica meio redundante essa fala, é essa, a personalidade dele é essa. Tá? E é ele que vai narrar essa história. Mas é o que eu falei para vocês. Vocês entender que a literatura é isso. Ela é um retrato da experiência humana, do grande drama humano. Então, os dois secretários aqui correndo para lá e para cá, estão com medo da chuva que está se formando, do drama humano, sob diversos prismas, sob diversos aspectos, sob diversas perspectivas, e aqui é sobre a perspectiva de um cara que é esse sujeito cínico, né? E, como eu falei, pragmático, que não está muito aí para... Né? Mas é assim que vai se desenvolver a narrativa. Né? Para aqueles que já se escandalizaram, que não gostaram muito, né? Tem uma chance pro narrador, porque depois vai vir um personagem muito legal que chama Zezão. Vai ser o antípoda dele. O antípoda assim, ao contrário. Que vai ser muito legal. Tá? E o segundo capítulo, né, ele vai começar a se apresentar um pouco mais. Então ele fala ali no primeiro capítulo da academia dele, né, uma academia de boxe lá. E quem sustenta são as gordas e os gordos, mas principalmente as gordas, que ele gosta tanto. Né, e ele fala isso sem nenhum problema. E ele vai falar sobre ele, né? Um cara que nasceu lá em 1946, depois da guerra, né? Depois da Segunda Guerra, e então ele era de classe média. Ele fala que ele é um dos poucos, ele é o único cara de classe média que se viu se dando bem no boxe, né? Progredindo na carreira como boxeador, porque ele fala que o boxeador realmente é um cara ferrado, né, na vida, e que vai... Por quê? Porque o boxe, como ele fala, é um combate, é uma batalha, é uma luta, né, que o cara que cresceu com muita facilidade na vida, ele não é para ele isso. Né? O cara que sempre enfrentou pedreira, dificuldade, etc, etc, etc. Ele fala que ele é uma exceção, ele é meio egocêntrico também, tá? Ele gosta de falar de si bastante. Né? Lá no começo ele fala que uma porrada dele no fortão lá, deixava o cara hospitalizado, e na verdade isso acontece também, tá? Se vocês forem ver vídeos de boxeador aposentado, os velhinhos, brincado, né, boxeador lutando contra campeão de jiu-jitsu, os caras de jiu-jitsu apanham feio, né, mas apanham assim, os caras grandão, fortão, de coque, barbinha e tal,
toma porrada legal dos tiozões aí, né, dos veinhos, porque esses caras batem com muita força, tá? Porque eles têm força no músculo. Esses caras grandões de jiu-jitsu, eles têm força, mas não é tanta força, eles têm mais volume do que força, né? Então os tiozinhos batem com força mesmo. A boxeadora, o boxe é um dos esportes mais violentos que existem, mais que o jiu-jitsu, que MMA, etc., por causa da força do golpe, tá? Enfim, ele vai falar um pouco da vida dele, ele vai falar lá que ele quis seguir carreira de boxe, não quis seguir a carreira de bancário lá, que os pais dele queriam para ele, não quis fazer concurso. Foi seguindo carreira, em 1960 ele entrou para o São Paulo, né, que os clubes de futebol tinham atletas de outras modalidades, principalmente do boxe, né, nos anos 60, 50, depois o boxe se popularizou no Brasil, 70 foi o auge do boxe no Brasil, né, depois dos anos 90 vai voltar, né, no final dos anos 80, e daí ele vai falar lá que ele estava fazendo uma carreira, chegou aí para as Olimpíadas de 68, e daí lá ele venceu um filipino com toda facilidade, depois ele perdeu para um soviético, né? E ele fala assim, foi bom que eu perdi, sempre essa filosofia dele do cinismo, né? Foi bom que eu perdi para o soviético, porque senão eu ia enfrentar o George Foreman. Gente, o George Foreman é um dos maiores boxeadores da história do boxe, tá? Dos pesos pesados. E interessante aqui, esse cara era um peso médio, é o peso galo que chama, né? Que é o quase peso pesado, mas não é pesado ainda, né? É o mais pesado dos pesos médios. E ele é um pegador, é o cara que luta de perto, socando ali várias vezes, levando muito soco e para derrubar. Ele fala que ele queria ser igual o Éder Joffre, que é o maior boxeador da história do Brasil, né? Junto com o Maguila, que morreu esses tempos atrás. Que só que o Éder Joffre era o ponteador, né? Aquele cara que foi distante socando. E ele era o cara grande, né? Com massa, com gordura corporal, tudo que leva muito soco, mas derruba na força. E ele lutou com os pesos pesados porque não tinha a categoria dele na Olimpíada, ele foi assim mesmo. Aí apanhou do soviético. E depois ele vai revelar a verdade de tudo, só depois lá no final, né? Ele vai perder a vergonha e vai falar. Bom, aí ele ainda ganhou lá Sul-Americano, foi campeão sul-americano 1, 2, 3, 4 anos seguidos, né? E depois acabou se aposentando. Com 29 para 30 anos lá, se aposentou e foi ter a sua academia, né? Que fez sucesso nos anos 70, quase faliu nos anos 80, e daí se reergueu nos anos 90, quando ele fala que todo mundo começou a virar valentão, né? Porque, e realmente, por causa do jiu-jitsu, surgiu o jiu-jitsu e daí todo mundo era valentão. E ó que engraçado, ele fala assim, ó, o retorno cinematográfico do Joffre nos ringues em 70, né, o Joffre tinha se aposentado e voltou. É muito comum, tá? O George Foreman se aposentou, voltou com 45 anos, derrubou o Mike Tyson e foi campeão mundial. E o Mike Tyson não era um grande lutador, tá? O Mike Tyson ele fazia muito marketing pessoal, né, um sociopata que só roubava, ele ganhava roubando. E os juízes não viam, ele comprava juiz, ele era um cara do mal. Assim. Mordia, ele arrancou a orelha do Evander Holyfield, mordia, dava cabeçada, dava soco ilegal, enfim. E George Foreman, inclusive, também morreu no domingo. Tá? O boxeador morre cedo, porque ele toma muita pancada na cabeça. Foi mais que mulher. Então, são essas colocações que ele fala assim, que são politicamente incorretas, mas que existem pessoas que falam assim, que têm esse estilo de vida e essa filosofia de vida, e a gente vai viver o mundo pelos olhos desse cara, esse crotão aí, né? Mas é uma história que tem significados profundos bem interessantes. Tá? Então, ele fala que atraiu novamente as pessoas para o esporte, o que me possibilitou montar a academia, né? Fracotes que apanhava no colégio era o meu grande público no começo, né? E é muito comum essa história do fracote que apanha no colégio e vai fazer geralmente boxe, karatê, e tem muitos filmes sobre isso, Karate Kid, Cobra Kai, que é uma série que depois derivada do Karate Kid, vai ter isso em vários filmes dos anos 80, 70, tem muito, né? Mas assim, pessoas do comércio, filhinhos de papai, bancários, né? Aí ele vai falar assim, na época só homem treinava boxe, ou seja, as coisas estavam todas nos conformes. Então um cara machistão e tal. Esporte de mulher é vôlei ou tênis, se for rica. Vôlei é tênis de pobre. Então é um cara assim extremamente, né, escroto, assim, meio grosseirão e tal, mas ele é engraçado por isso também. Um pouco da graça desse narrador é isso, desse personagem é isso.
Aí ele vai falar, né, que nos anos 90, nos anos 80 quase faliu, e nos anos 90, por causa das bichonas do jiu-jitsu, todo mundo resolveu virar valentão. Até acho interessante jiu-jitsu, mas, porra, ter que passar a luta esfregando a virilha na cara de alguém para finalmente estrangular com o sovaco é foda. E ele fala, o jiu-jitsu é meio nojentão aquela briga, ó. Preferia 1000 vezes apanhar. Enfim, graças às bichonas, começaram a aparecer alguns alunos atletas em potencial. Né? Aí nessa época que ele começou a ver as chances de profissionalizar alunos dele. Né? Mais nada como nos últimos anos. Parece que agora menos vergonhoso ser ladrão que ser um gordo, e alguma dessas revistas de fresco publicou que o boxe é o melhor exercício aeróbico. Então ele é um cara meio amargurado com a vida também, dá pra ver aqui. Né? Bom, enfim, ele vai falar que vai preferir 1000 vezes as gordas dele, que é quem mantém a academia, então sempre com aquele pensamento pragmático e cínico. Né? E depois ele vai falar, ele vai contar a verdade. Né? Tem ainda uma coisa que não contei sobre o México, né, que foi onde foi as Olimpíadas de 68, e não posso deixar de contar. Aí ele vai contar que, na verdade, o que aconteceu? Ele se meteu ele saiu para boate, para farra, tomou toda, assim, bebedou, né? Se meteu em briga com os equatorianos lá, contra os mexicanos, que eles chamam de cucarachos, né? Acabou arrebentando a mão, né, numa dessas porradas que ele deu, e foi, na verdade, pode ter sido isso que fez ele perder a luta, porque ele não queria, assim, é um cara que, olha, ele é tão pragmático, ele é tão, assim, de não querer, né, de buscar sempre o caminho que vai dar menos trabalho para ele, que ele preferia lutar com a mão doendo e disfarçar o que estava acontecendo, a mostrar para o treinador dele que ele estava todo ferrado, porque tinha brigado na noite anterior, né, enchido a cara e brigado. Então ele fala assim, com a filosofia de vida de novo. Né? Aqui, acho que isso resume bem o motivo de eu nunca ter sido campeão de nada realmente importante no mundo do boxe. Minha vontade de vencer sempre foi muito menor, aqui ele é sincero, do que a vontade de que as pessoas não enchessem meu saco. Tipo, eu tenho vontade de vencer, mas eu tenho menos vontade de ser apurrinhado pelas pessoas. Eu podia acabar essa história dizendo que ser campeão e não ter o saco enchido, mas não. Ser campeão e ser campeão. Não ter o saco enchido é como aquela televisão de 14 polegadas que o Silvio Santos dava quando o cara não ganhava um Volkswagen Gol ou um apartamento. É excelente, mas não se compara. Não adianta fugir. Então ele é extremamente sincero, transparente, né, com tudo que ele fala. Por mais que ele seja escroto, por mais que ele seja grosseiro, por mais que ele seja esse tiozão aí, né, esse velhinho amargurado e cínico, ele é sempre sincero com as pessoas, né? Mesmo quando ele esconde um pouquinho ali, né? Quando ele está começando a contar a história, depois ele pega e abre. Eu falei, é por isso que eu saí para bebedeira, para farra, saí para brigar e arrebentei minha mão, perdi o soviético. E ele ainda vai querer, né, fazer um jogo retórico ali no final, falando assim, pelo menos, né, quem sabe, né, pelo menos eu não tive que enfrentar o George Foreman. Porque se eu tivesse enfrentado o George Foreman, eu estaria tomando suco de canudinho, né? Comendo de canudinho até hoje. Porque realmente, gente, o Foreman ele era muito grande, muito forte, ele arrebentava os caras. Tá? Então ele fala assim, mas pode ser, tá? Ele começa a viajar, né? Pode ser que o Foreman achasse que ia entrar no ritmo já ganhou, porque ia enfrentar um frango brasileiro lá, né? E pode ser que eu tenha ganhado, mas ele fica só no mundo das possibilidades. A verdade é que não se sabe, seria dele, e ele perdeu, né? Aí ele fala assim, sabe lá, azar meu, sorte do cucaracho. De novo ele terminou uma ofensazinha ali, bem da hora. Então é isso, gente. É esse velho cínico, né? Pragmático, meio escroto, bastante escroto, quem vai contar a história do que vai acontecer daqui para frente. Então ele se apresentou, né? E ele vai conhecer um campeão, e é sobre esse campeão a história. Só que a história não é só sobre esse campeão, que é o cara que a gente vai conhecer aí no decorrer dos capítulos, mas sobre os dois, sobre essas duas pessoas, né? Sobre o treinador e sobre o seu campeão, que vai ser o personagem que eles vão conhecer daqui a pouco, tá bom? Apesar de ter chocado algumas pessoas, o tipo de narração, e por essa explicação que eu falei, do que é a literatura, e como a literatura lida com a gente, e como ela faz a gente aprender sobre a vida, né? E sobre os significados mais profundos da vida, nem sempre da forma mais bonita, assim, mais
tchucu-tchucu e tal, com grandes aventuras de hobbits e cavaleiros, vocês entenderam que essa história tem muito a dizer? Tá? Que vocês só leram 2 capítulos, mas essa história tem muito a dizer, e ela vai explorar significados profundos da nossa vida também, e vai falar sobre a condição humana, sobre o drama humano, sobre a miséria humana, sobre as coisas boas do ser humano no decorrer até o final. Tá? Agora eu queria saber que vocês escrevessem aí o que vocês acharam. Vocês podem falar no áudio, se vocês quiserem abrir o áudio, podem falar, podem escrever. Né? Por enquanto, só comentários de. Deixa eu ver. A Bianca, sim. Ana Barros, sim. Thiago, grande boiolão, kkkk. Gosto de gordas, elas gostam de mim, kkk. Apanho mais colher de bicheira. Por enquanto, só tem esses comentários das falas do. Achei engraçado, li e mandei uns trechos para minha amiga. Legal. Bom demais. Legal. Quem quiser fazer uma crítica ou uma observação, o que achou, muito bom, Gustavo gostou. Assim, é um romance, é um livro cheio de testosterona e cheio dessa coisa, né, bruta, mas ele é muito legal. Tá? Vocês vão gostar muito do Zezão. O Zezão me lembra muito o Bitelo Natural, que é um atleta de powerlifting lá de São Paulo, que é um cara muito engraçado, muito gente boa. Quem não conhece Bitelo Natural, eu recomendo que vocês conheçam. Vamos ver. Me senti em conversa com um heterotop. Nem existia heterotop na época desse tiozinho aí. Vamos ver. Murilo gostou pra caramba. Mas não vou julgar a obra inteiramente apenas pelos primeiros capítulos. Mas até então ela não me convenceu muito. Além do personagem que foi apresentado, um dos aspectos menos me agradou até o momento foi o tipo de escrita. Na verdade, foi o tipo de escrita, foi o tipo de linguagem. Tá? A escrita é uma escrita dinâmica ali. Embora a linguagem seja mais coloquial, tenha sido mais utilizada em outras obras, pontos passados, não me agradou muito. Tá certo. Duvido muito que ele ganharia de um soviético russo. Não sei, né? É que ele era um peso menor que os outros também, né? Ele estava em desvantagem. Mas ele... Bitelo é o apelido do cara, né? Bitelo Natural. Procurando no Instagram lá. Ele está concorrendo a ser o homem mais forte do mundo, tá? Porque ele é muito grande, ele era servente pedreiro, agora ele vai ser dono, ele já é dono da primeira academia dele lá na Grande São Paulo. E ele é muito gigante, o cara é muito grande, muito forte, tá? Você vê que ele tem muita gordura corporal, porque o objetivo dele não é fisiculturismo, mas força. E assim, ele ergueu um halter de 250 quilos no dia. Ele só não fez a rosca porque ele vai competir, então ele não pode se lesionar. Interessante e impactante de cara a linguagem. Nunca tive nenhuma literatura parecida com essa. A primeira impressão foi até boa. Legal. Achei muito legal mesmo que em algumas partes, como eu gosto de gente e as pessoas gordas gostam de mim. Legal. A Duda. E a Sara escreveu mais alguma coisa? Deixa eu ver. De qualquer forma, como o senhor mesmo ensinou, vamos acompanhar os paradigmas construídos em torno desse adorável personagem. Adorável é o Zezão. O treinador não é tão adorável, não. O treinador é meio escroto mesmo. No mais, como sempre, sua análise está impecável. Muito obrigado, Sarinha. Nicole Mariani. A parte mais icônica é que ele fala: eu gosto de coisas as pessoas gordas gostam de mim. Só tenho uma risada sincera na hora. Ok. Vamos ver. Ele fala, né? Quem enche o bolso dele de dinheiro são os gordos. O cara é estereótipo de todo qualquer homem da idade dele. Com 71 anos não é difícil ser sincero. Muito bom, muito bom. Thiago. Sara humilha a gente com os comentários dela. Parece que sou. Não, né? Não. É que ela é empolgada. Achei engraçado e me pegou de surpresa em muitas partes. Muita gente foi pega de surpresa. Todo gordinho é gente boa, isso é um fato. Faz do projeto. Eu gosto de. Eu gosto de gente gorda e as pessoas gordas gostam de mim. Beleza. Não aguento. Muito bom. Ok. Bom, então, assim, de maneira geral, agradou, né? Principalmente a parte da gordura. Tá? E deixa eu ver, vou ler só com vocês o comecinho, o próximo capítulo 3, ele tem uma página e meia. Né?
Então, vocês vão ler para a semana que vem o 3, o 4, 5, e no dia vocês vão ler o 6 e o 7. E assim, muito rápido. Tem gente que vai acabar lendo na frente, vai acabar adiantando a leitura, vai acabar o livro antes do final do trimestre. Ó. Já disse que sou casado? Vou te dizer como é ser casado. Uma vez eu estava no aeroporto e vi uma aeromoça muito gostosa. Ela tinha o cabelo curto e loiro, pele bronzeada. Imagina, tinha marquinhas de biquíni sobre os seios. Troquei de cadeira para ficar olhando para ela, de frente. Mas como eu posicionei no sentido contrário do fluxo do desembarque, de onde saíam inúmeras gostosas, era bochilhar da tela. Então ele já começa com aquele papo de, aí sim, como a Sarah falou, hétero top. Mas daí ele vai desenvolver um raciocínio sobre... Tem alguns capítulos que são só essas digressões, assim, tipo o Machado de Assis. Ele só fica falando sobre um aspecto da vida. Né? Aqui ele fala, não tive filhos, o que pode ter sido bom ou ruim. Eu podia ter treinado meu filho para ser o Éder Joffre, mas podia ter dado tudo errado e ser o pai de Suzane von Richthofen. Tá, Suzane von Richthofen é psicopata que matou os pais. Então, assim, ele é sarcástico, né? Então, isso aqui denuncia várias influências que o próprio Milton tem na vida dele. Uma delas é o Machado de Assis, o Milton é meu amigo, conheço ele. A outra delas é o escritor famoso, morreu não faz muito tempo, o Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca, ele tinha esses narradores assim, bem desse tipo. Tá? Então, a principal influência do Milton é o Rubem Fonseca, tá? Mas tem aqui Machado de Assis, tem o Stendhal, que é um escritor francês lá do século XIX, né? A Sarah é da 1023B, segundo ano de informática. Neymar se inspirou nele. Gente, os comentários de vocês são excelentes. Gente, são gordas que são olha os comentários aqui. Estão até parodiando. Não, mas esse é genuinamente escroto, esse cara aí, mesmo. Até pôs um texto falando sobre ele, o pessoal do terceiro ano. Ela era do segundo, não, era do terceiro ano de informática. Arthur Duval, não, Arthur Duval é um nojento. Porco. E ele não é sincero, esse cara aqui é sincero. Certinho, pessoal? De maneira geral, vocês gostaram muito? Posso falar um pouquinho? Pode sim. Então, eu gostei de como ele se expressa dessa maneira, sem nenhuma preocupação, que vão dizer, e de como no próprio livro você já vê alguns pensamentos dele. Por exemplo, quando ele fala sobre procurar grandes campeões, ele fala que por um momento ele não pode focar só neles, porque ele vai parar de procurar as gordas que sustêm, né? Que dá uma boa condição de vida. Academia. Então parece que os próprios pensamentos que ele tem, eles expressam no livro. Então, ele é um cara meio contraditório, assim, esse ponto que você tocou é bom, porque vai mostrar que ele é um cara contraditório. Ele tem essa ânsia pela glória, né, pela fama, mas ao mesmo tempo ele também tem essa... Porque assim, o cara que quer a glória, ele vai com tudo atrás do sonho dele, mas ele se prende a coisas mundanas, né? O dinheirinho na conta, né, ali, as gordas que sustentam a vida dele, né, o seu dia a dia sossegado, ou, como ele falou lá, ele se... O que ele fez lá no México? De repente ele poderia ter pego o George Foreman de surpresa e ter sido campeão olímpico, né? Ter sido a coroação da carreira dele. Ele simplesmente resolveu, assim, tomar o caminho de uma distração, né? Se divertir, encher a cara, sair na briga com os outros caras lá, porque, legal, vou bater em mexicanos, vou bater nos cucarachas. E daí ele se ferrou, porque ele lesionou a mão e não conseguiu lutar direito. Né? Então isso vai mostrar uma contradição do personagem também. Isso vocês vão ver essa contradição aqui. Porque ele tem ânsia por glória, por poder, mas ao mesmo tempo ele tem ambições terrenas baixas, ele é mesquinho. Então, assim, claro que a gente tem que cuidar do nosso dia a dia, da nossa vida de todo dia, mas ele é um cara que mostra que não lutou exatamente pelo sonho dele, né? E ele se diz um vencedor. Né? Eu sou um vencedor. Então você vê que ele é meio cínico e meio... mente para si mesmo. Orgulhoso, às vezes. Soberbo. Ele é soberbo e ele mente para si mesmo, porque ele não é um vencedor. Ele até ganhou lá o Sul-Americano e tudo, mas ele não foram grandes campeonatos. Foi campeão sul-americano 4, 5 vezes e tal.
Mas o que ele quis, a grande mágoa da vida dele foi não ter ganho o ouro olímpico lá em 68, que seria a coroação da carreira dele. Né? Então ele é contraditório. E essa contradição, o ser humano é contraditório. Né? O ser humano não é perfeito, ele é cheio de contradições. Tá? São essas contradições que marcam a natureza humana. E superar essas contradições, assim, a parte ruim da contradição, é o que a gente tenta buscar para ser melhor. Né? Assim, o único, vamos dizer assim, ser humano perfeito que existiu, né, é Jesus, a mãe dele, e os próprios apóstolos. Se a gente for ver lá Pedro cheio de contradições, todos eles cheios de contradições, né, até ir aprendendo aos pouquinhos, etc, etc. Então, sim, pode, vai cair uma tempestade mesmo, porque daí a gente acaba se perdendo na conversa. Mas hoje tudo demorou um pouquinho mais, porque teve essa introdução toda, etc. Tá? Mas é isso, gente. Então é esse tiozão aí, escrotão, né? Cínico, que tá narrando sua história, começa narrando sua história, mas ele vai narrar muito mais coisa que vai acontecer no meio disso. Vai ter muita confusão, reviravolta, partes emocionantes, partes tristes, partes engraçadas, tá? E eu também preciso chegar ao computador, porque essa chuva vai vir forte. Tá bom, gente? Eu agradeço a presença de vocês. Gostaram, então? De maneira geral, eu vi que vocês gostaram. Agradeço muito o comentário final aqui do Guilherme Aquiles, né? Que marcou essa questão da contradição do personagem, tá? Então, isso também é uma marca dele, né? Ele é um cara soberbo. E daí ele acaba caindo na própria mentira, né, se contradizendo. Ok? E tá gigante de braço. Tá grandão aqui? Tá, né? É natural. Não tem água e pus aqui. Beleza, gente? Tá certo? Então, agradeço vocês, tá bom? E a gente se vê semana que vem nesse mesmo horário. Vou deixar os capítulos para ler lá para vocês não esquecerem de ler lá no grupo do projeto, beleza? Obrigado, gente. Boa noite e obrigado pela participação. Certinho? Até mais. O Eli, depois você me fala se gostou. Você costuma gostar bastante das leituras. Falou.